E vem conferir a crítica do anime Mashle. E terminou o anime Mashle, anime esse que chamou muito minha atenção, tanto pelo seu trailer como pela sua sinopse. Porque a sinopse de Mashle lembra muito algumas obras, como por exemplo One Punch Man e também Mob Psycho 100. Aquela obra que vai misturar comédia com bastante ação, com piadas meio bobas até certo momento. Porque a sinopse conta a história de um reino onde a magia existe e usam tudo que é possível para poder usar essa magia que esse reino está disponível. E quem nasce sem o dom da magia, normalmente é sacrificado, para poder manter só a elite daquele lugar, só quem tem o poder da magia. Mas o protagonista da história, ele não nasceu com magia, mas um senhor um dia o encontrou e resolveu criar ele no meio da floresta, para ninguém saber que ele existia. E nesse momento, ele deu um treinamento para ele, só que esse treinamento foi tão intenso e foi tão forte, que ele virou mais forte do que realmente as pessoas que têm magia. Então, sem magia, ele virou mais forte que as pessoas que têm magia. E aí, a partir daí, desenrola a história. A partir daí, quando você vai ver a obra, você vai ver desde o primeiro episódio como ela é uma obra boa, como ela é uma obra engraçada, como ela é uma obra divertida. E a estética ajuda muito nisso. E por isso que eu falei que a sinopse e também o trailer chamaram muito minha atenção. Porque a sinopse, misturando essa ideia da força com comédia, me lembrou essas duas obras que eu gosto muito, que seria One Punch Man e Mob Psycho. E quando você pensa no trailer, na animação, ela também combina muito com toda essa estética, com todo esse universo, e podendo gerar bons momentos de comédia. E aí a gente entra na obra. E eu acho que até a metade, um pouco mais da metade, quase o final da temporada, até os últimos 3 episódios mais ou menos finais, a obra entrega tudo o que eu esperava. Uma história boa, bem feitinha, mas principalmente com uma comédia muito engraçada, com personagens muito carismáticos. Então, até quase o final da temporada, eu gostei bastante. Eu gostei de como eles faziam a comédia, fazia eu rir, fazia eu me divertir por 20 e poucos minutos. Sem contar que quem gosta de Harry Potter, por exemplo, eles fazem referências claras, desde momentos muito específicos, que você consegue ver os personagens de Harry Potter dentro desse anime, até momentos de jogos, cenas parecidas, que eles fazem uma sátira em cima disso. E isso também funciona muito bem, porque eles usam isso para, ao mesmo tempo que andar a história, ao mesmo tempo eles usam para fazer uma boa piada e uma boa referência a um filme, a um livro, a uma obra que é referência nesse mundo da magia, porque fez muito sucesso. Isso é interessante, porque eles conseguem misturar tudo e funcionar com públicos diferentes. A comédia não fica só nas referências de universos mágicos, eles focam em várias outras coisas, e ao mesmo tempo vai funcionando. Porque todos os personagens aqui também são bem carismáticos. É muito fácil você gostar deles. Então vai fluindo muito bem o anime nesse ponto. E aí entra no ponto da animação também. Porque como eu falei, a estética da animação, ela varia muito. Na parte da comédia, essa estética diferente ajuda a fazer com que a comédia funcione, com que o universo funcione, tudo funcione muito bem. Mas no ponto da ação, eu acho que ela não vai tão bem, mas isso eu vou falar mais na frente. Na parte da animação, em relação à comédia, faz com que flua e vá muito bem mesmo. Tem algumas piadas que eu acho que não funcionam muito bem no anime, principalmente uma piada que envolve uma comida e que toda hora eles ficam repetindo. Eu acho que é uma piada que ela já não funciona muito bem a primeira vez e repete-se demais. Repete-se num ponto onde ela quase não funciona mais em maneira nenhuma. Tem um ponto ou outro no episódio onde eles têm que fazer uma magia para criar uma culinária, que ali, por exemplo, funciona bem. Mas se repete tantas vezes que aí eu acho que acaba perdendo a graça. Precisavam reinventar a piada ou ter piadas novas que funcionassem mais. Eu acho que esse é aquele anime e quando só tá naquela piada natural, de situações naturais, ele vai funcionar muito melhor a piada e o mundo como um todo do que quando eles tentam forçar uma piada, um momento de piada. Então, até quase mais da metade, os personagens são interessantes, são carismáticos, eles vão funcionando e todas funcionam muito bem de escada para que a piada funcione. Porque o protagonista, ele não é para ser engraçado. Eu acho que essa é uma das principais piadas que faz com que o humor funcione. Ele é um personagem sério num mundo que quer levar tudo muito... É como se ele fosse um personagem muito sério num mundo de magia. Então, todas as situações super sérias e super exageradas que acontecem com ele, parece que não afetam ele. E essa comédia funciona a partir daí. Então a comédia funciona, o visual do anime funciona, a animação por boa parte acaba funcionando e
e também, como eu falei, a história vai fluindo bem. Mas, como eu falei de modo geral, a segunda parte do anime, mais pro final da temporada, não funcionam tão bem pra mim. E ela não funciona tão bem porque é uma parte que a comédia vai sendo deixada um pouco de lado e eles focam muito mais na parte da ação, na parte dramática e na parte realmente de desenvolver e expandir o universo. Na parte de desenvolver e expandir, eles fazem até um trabalho decente, mas o problema fica mais na parte dramática. Essa parte dramática, ela não funciona tão bem como eu esperava, porque, de novo, parece que não combina tanto com o universo, apesar de eu saber que tem que ter esse momento, porque não pode ter só comédia o anime inteiro, e principalmente aí que a animação acaba pecando um pouco, porque no final da temporada, lá realmente pros últimos 4 episódios, o foco fica total nas sequências de ação, e aí é que falta um pouco de criatividade. No começo, a ação mais rápida, onde ele chega e destrói o personagem com um soco, com um golpe, era super legal de se assistir, mas quando vai chegando no final e precisa de mais ação, aí eu não gosto muito das soluções que eles dão, das soluções simples que eles dão, em algumas resoluções que eles poderiam ser mais criativos, e aí a animação também cai um pouco de qualidade, porque ela não é tão detalhada nesse ponto. Precisava de um outro animador que entendesse mais da parte de ação aqui, para fazer com que ela funcionasse um pouco melhor. Não que sejam sequências completamente ruins, mas não são tão empolgantes, e aí o anime acaba dando um pouco de desânimo no final. E o final também não é um super final. Que nem, por exemplo, quando terminou o anime, eu pensei, eu quero assistir uma segunda temporada. Eu estou com vontade de ver mais sobre essa obra, porque eu gostei muito da comédia e do universo. Mas, se for em relação à história, em relação ao gancho final, ao caminho final que a primeira temporada teve, aí eu nem tenho vontade de ver. Se terminasse dessa primeira temporada, já ficaria feliz. Então esse anime que ainda tem esse fator. Ele nem gera aquele fator de eu preciso ver a segunda temporada. Se tiver, eu quero ver. Mas se não tiver e acabar aqui, tá muito bom. E isso é um problema. É um anime que não marca tanto como poderia. Então ele entrega bem o que ele promete, mas ao mesmo tempo, quando ele precisa dar um passo a mais, eu acho que aí ele acaba decepcionando. Concluindo, Mashle é um anime que vale seu tempo. Se você procura um bom anime para passar o tempo, com certeza esse é o anime para você. Com uma boa comédia, com um bom protagonista e um universo que funciona muito bem em 12 episódios. Ou seja, é um anime rápido de se ver. Você pode ver no seu tempo livre e você vai se divertir. Mas ao mesmo tempo, não tem como negar que ele poderia entregar um pouco a mais. Principalmente na parte da ação, na parte da animação em relação à ação e na parte dramática. Porque o anime vai ter que a parte de desenvolver o universo, vai ter que na parte de ter mais drama, vai ter que na parte de realmente ir mais a fundo na escola. E aí é que ele decepciona. Com uma animação que não é tão fantástica como poderia, cenas de ação que não são tão empolgantes, e com isso os 4 últimos episódios são bem mais difíceis de se assistir do que o resto, são bem menos empolgantes. E é inegável que todo o anime ele tem que gerar uma sensação de eu quero rever a obra, eu quero ver mais temporadas. E isso também me incomoda um pouco. Um anime que me agradou, gostei de assistir, foi bom pra passar o tempo, mas se ele terminasse agora, eu poderia ficar tudo bem com isso. E se ele tiver novas temporadas, eu vou querer assistir. Pra mim, toda obra tem que gerar o interesse de querer ver mais. Se ele promete que vai ter mais, tem que gerar um interesse. E eu acho que ele não gera tanto interesse assim. Ele é legal pra se assistir, mas não é tão marcante como ele poderia ser. E por isso que eu fecho o anime Mashle com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do anime Mashle? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.